E quando a gente fala, principalmente pra uma menina de 9 anos, ela teve a sua primeira menstruação, agora ela pode engravidar. Ela pode engravidar? Não, ela não pode. Porque isso seria um abuso, isso seria uma violência gigante com essa menina. Então, assim, as narrativas que se trazem hoje na sociedade com toda essa construção, faz com que a gente legitime um abuso, uma violência. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Divã de CNPJ. Tô com a Raíssa da Herself aqui. Primeiro Divã, que eu tô gravando agora em 2023. Que eu espero que seja um ano muito mais tranquilo do que foi o ano passado. Pelo menos estou com esperança. O que você quer realizar em 2023? Aí eu vou começar desse jeito, já pagando de íntimo. O que você falou? Não, esse ano vai acontecer isso pra mim. Ou pra Herself. O que você deseja pra você esse ano? Então, eu vinha de uma mudança aqui de cidade, de sair do interior aí do Rio Grande do Sul e me mudar para São Paulo. Então, acho que eu realmente começar a me sentir a cidade, desfrutar e conhecer mais São Paulo. E esse Brasilzão aí com a Herself num pós-Covid, né? Nesse momento que a gente tava aí tão acalorado, com vontade de estar revisitando lugares e conhecendo amigos e tudo mais. Acho que vai ser um ano bem próspero nesse sentido aí. Herself tem, ao mesmo tempo, essa visão de estar atuando em diferentes regiões do Brasil. Então, tô vislumbrando, assim, que vai ser um ano com muito potencial. A gente já tem, sei lá, um exemplo de trabalho dentro do cárcere. Então, isso com o Covid ficou muito abalado, de poder estar indo e desbravando, assim, um Brasil profundo. Então, tô bem esperançosa, bem confiante que esse ano nos aguarda nesse quesito. Então, já que a gente tá falando de Herself, a gente nem começou a falar, nem quem tá nos ouvindo aqui, acho que, se for homem, com certeza, mas se for uma mulher, pode não saber exatamente o que a Herself faz. Me conta, o que a Herself faz? Como que você define a Herself? Qual que é o papel da Herself no mundo? Hoje a Herself traz inovação e tecnologia para menstruação a serviço de dignidade menstrual, né? Na promoção de dignidade, de saúde menstrual. E isso a gente faz através, então, dessa tecnologia para produtos. Que a gente criou calcinhas e biquínis menstruais. Assim como com um trabalho de educação menstrual. Onde a gente abre, né, esse assunto que muitas vezes não é trazido, não é abordado nem nas famílias, nem na escola. Para que meninas e mulheres e pessoas que menstruam tenham autonomia em relação ao seu próprio corpo, né? E tenham uma visão, pelo menos, mais de saúde, né? E mais positiva em relação à menstruação. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho com essa missão dupla aí. É engraçado porque você falando, eu tenho uma filha de 10 anos que não menstrua ainda, mas a menstruação ela entrou como um grande assunto na relação familiar, né? A gente fala do dia que ela vai ficar menstruada e é muito simbólico. Para um homem, a relação com a menstruação, eu tô falando assim, dentro do arquétipo de homem e mulher, né? Das estruturas patriarcais e tudo mais. É muito difícil você falar de menstruação e não falar de política. Que até confunde um pouco com a tua relação acadêmica, né? Que você é engenheira química e hoje você tá fazendo bacharelado em políticas públicas e você tá me contando aqui que você teve que trancar temporariamente porque a Herself tá tomando muito do teu tempo. Mas voltando ao assunto, a menstruação, ela é uma fratura simbólica na vida de uma menina e uma mulher, né? Essa transição. A gente também lembra, se você vai ver, enfim, a ficção mais que você consome no dia a dia, que a ficção que fala do século XIX era o momento em que a mulher estava preparada para cumprir seu papel social de reprodutora, né? Ela era praticamente reduzida ao papel de reprodução. Enquanto ela era reprodutora, ela tinha valor para a sociedade. E depois que ela deixava de ser reprodutora, ela entrava na lata de lixo ali daquela história, daquela sociedade. O que, enfim, é uma bestialização da condição da mulher, né? Me conta uma coisa. A gente fala muito sobre empreendedorismo que parte de uma necessidade íntima. Eu acho que seria muito pouco provável que um homem, eu desconfiaria de uma empresa que fosse criada para trazer dignidade menstrual construída por um homem. O que foi na tua história que fez que você tivesse esse gatilho e começasse a montar esses… Porque eu imagino que a Herself ela tem um propósito maior que hoje ele acaba desaguando, se cristalizando na calcinha e no biquíni, né? Aliás, o que eles têm tecnicamente para para ajudarem a mulher no momento do seu fluxo menstrual? Porque normalmente, eu sou engenheiro também como você,
Eu me lembro que vocês tinham gels, se eu estiver falando alguma besteira, você tem vários dispositivos, elementos químicos que acabam absorvendo, né, o sangue menstrual. Pode ser algodão, ou pode ser gel. Que outros dispositivos? O que a calcinha e o que o biquíni tem que permitem que eles absorvam o fluxo menstrual? Justamente, né? Aqui a gente vai usar da questão dos próprios tecidos, né? Então, diferente do que a gente tem o próprio tecido estrutural. É o próprio tecido, isso. E que e assim, a questão da Herself surgiu aí de uma inquietação. Eu ainda, estudante de engenharia química, trabalhando em bolsa de iniciação científica para embalagens inteligentes. E aí, questionando muito os descartáveis. E aí, poxa… Como assim esse plástico de uso único? Por que a gente… E o que mais a gente poderia estar repensando, né, no nosso dia a dia? E aí, me deparo com certeza com a questão da menstruação e do absorvente. E aí, sem ter uma noção, assim, de tangível, né, de quantos absorventes a gente utiliza. E uma pesquisa rápida, minimamente um cálculo, a gente tem uma noção que são mais de 9.000 absorventes por uma pessoa ao longo de 40 anos menstruando. Então, o que você comentou antes, né, de ser um marco na vida, com certeza né? É um marco, são sempre os anos antes da pessoa ficar menstruada, os anos de menstruação e esse pós, né? Então, esse marco são 40 anos e a gente vai pensar que tem aí metade quase da população, né, que menstrua todos os meses. Então, pensa nisso, né? 9.000 absorventes ao longo desses 40 anos, o que isso significa financeiramente, né? E o impacto disso de pensar em gerações e todas as pessoas que estão menstruando ao mesmo tempo. Então, poxa, será que faz sentido? Eu tinha um incômodo muito pessoal, logicamente, assim, da minha vivência menstrual. Eu tive uma menstruação tardia. Minha família não falava abertamente de menstruação. Tinha ali meus 14 anos, eu ficava, gente, e aí? Será que tá acontecendo? Né? Será que é uma questão de saúde mesmo? Será que tá tudo bem com o meu corpo? E não tinha onde falar sobre isso. Então, veio essa inquietação e a vergonha ao mesmo tempo, né? Porque era vergonha de falar, era vergonha de comprar o absorvente. Sempre tinha essa visão de o absorvente do lado de uma fralda geriátrica, do lado de uma fralda de bebê. Onde a gente tá colocando, né? As pessoas que menstruam na sociedade, se elas estão embutidas, assim. Porque não pode ser um lugar bonito, né? E aí veio a questão de… Será que esse incômodo só tá em mim? Será que… Como as outras mulheres vivem isso, né? E aí a gente entrevistou… Chamei uma outra colega da engenharia química, vamos conversar? Ela também tinha, assim, um incômodo por outros motivos, mas vamos conversar? E aí entrevistamos mulheres de diferentes regiões do Brasil e a gente descobriu que era o incômodo de muitas. Muitas não se sentiam atendidas pelo absorvente, mas era a única opção que existia. Então reclamavam de alergias, de assaduras, de ser o pior dia, odeio menstruar. E em uma hora de conversa, assim, a gente reparava que não era necessariamente a menstruação o problema. Era como elas estavam menstruando, quais eram as opções. E aí, numa brincadeirinha, assim, sem falar exatamente o que a gente estava apostando e desenvolvendo, a gente trouxe… E será que não faria sentido uma calcinha? Que a gente usa todos os dias, que é bonita, que a gente escolhe no guarda-roupa, que tem cores, que tem modelagens. E aí as pessoas estavam ali… Quero deixar meu contato. Se vocês conseguirem fazer essa calcinha, me avisa que eu quero. E aí a gente lançou depois um financiamento coletivo, unindo essas pessoas que trouxeram seus depoimentos e validaram. A gente co-criou também essa associação de tecidos que eu comentei. Então, são tecidos nacionais. Então, a gente tem todo esse cuidado, né? Poxa, não faria sentido um produto também que é pra ser mais sustentável. Ele ser produzido, sei lá, no leste asiático. Não saber a procedência, tanto da tecnologia quanto a origem desses tecidos, né? Então, são tecidos que recebem essa aplicação, né? Dessa tecnologia que hoje a gente tem uma solicitação de patente, inclusive, porque foi essas propriedades específicas, elas já estão em diferentes compostos, mas nunca tinham sido aplicadas nesse tecido para calcinhas, né? Então, assim, não foi a inovação é unir algo que não era aplicado para esse sentido, né? E as pessoas, então, conseguem utilizar com tecidos fininhos, que absorvem aí 300 vezes seu próprio volume. 300 vezes seu próprio volume? São quantas camadas de tecido? São 4 camadas hoje. E elas são apropriadas para qualquer nível de fluxo menstrual? Exato. Hoje o que varia para o fluxo menstrual é a área de absorção. Então a gente chegou a lançar agora, ano passado, uma fio dental, por exemplo. Bem disruptiva, mas justamente para escapes, né? E aí não é para um fluxo menstrual, é mais para esse início, finalzinho e tudo mais. Mas é isso, temos um modelo shortinho, que é para um fluxo intenso e que as pessoas conseguem… Aí o limite são 12 horas. Pela questão dessa ação do antimicrobiano, que evita a proliferação de fungos e bactérias. As pessoas nos perguntam, mas qual a diferença para os paninhos de antigamente? Não, justamente isso, né?
de estar realmente no formato de uma calcinha ou no formato de um absorvente, de ter essa qualidade dos tecidos, né? E ter propriedades ali que garantem, né, esse uso e essa lavagem. Porque realmente, né, os paninhos de antigamente, sim, o manusear dele era muito mais difícil, né? E a higienização também. Uma pergunta: historicamente, as mulheres, elas lidavam com o seu fluxo menstrual através de paninhos. Eu me lembro que minha avó chamava de fralda. As fraldinhas. Exato. Eu me lembro que minha avó falava disso, até pra minha mãe. E aí, mas isso aqui na cultura ocidental. Quais eram os dispositivos tecnológicos que as mulheres usavam antes da existência do absorvente? E posteriormente do Tampax, que eu acho que é o nome da marca, mas qual que é o nome do tipo? O absorvente interno, né? Isso, exatamente. Ele é posterior ao absorvente tradicional? O qual? Tampax, o absorvente interno. O interno, ele é depois. Ele é depois do absorvente descartável externo. E essas grandes inovações, tanto o absorvente que a gente comentou agora, o descartável externo, quanto o interno, eles também são da década de 30. Então, quando a gente foi pesquisar, isso veio de uma enfermeira que durante a guerra começou a pegar o algodão que era utilizado nos ferimentos e começou… Exato, e criou esse absorvente que poderia ser colado daí também, né? No tecido da calcinha. Exato, numa calcinha, por exemplo. E aí depois a indústria trouxe isso. Mas, assim, era a nossa grande inquietação também. Como assim, mulheres do século XXI… estamos utilizando a grande inovação das nossas avós, assim, faz sentido? A gente traz inovação e tecnologia pra tudo. Por que a menstruação tá desde a década de 30 igual? Porque homens não menstruam. Porque a indústria tá cheia, né? O desenvolvimento de produto… Homem não menstrua, pronto. Aí você acaba tendo esse assunto marginalizado nas pesquisas, na inovação, nos investimentos. Totalmente. E como você estava me dizendo, e agora que eu me dei conta, deve ser uma indústria gigantesca, né? Gigante. E que também fala muito… É simbólica a maneira como esse produto é comunicado, né? Porque você fala que a mulher vai ser livre a partir do momento que ela usa aquele produto. Como se fosse… Como você estava mesmo dizendo, a menstruação ela fosse um momento de trauma, um momento de vergonha, um momento… E ela não. A partir do momento que ela usa aquele produto, ela está livre para ser toda a potência que ela deve ser. A super mulher, a super mãe, a super dona de casa. Porque é aquele produto que vai libertá-la das amarras da menstruação, né? Exato, perfeito. E ainda assim, cultiva aquela visão de esconde, não marca. Poxa, e é isso, e a gente não fala. Por isso que socialmente a gente não fala sobre quem tá menstruada. E nossas dinâmicas é muito engraçado. A primeira coisa é, quem tá menstruada aqui? Porque senão a gente não se reconhece. Porque é tudo tão silenciado. É silenciado. Cara, o assunto menstruação é silenciado. E as meninas dentro da escola, né? Às vezes acham que estão ali, parece que estão transportando algo ilegal, né? Poxa, tá aqui o absorvente, passa debaixo da manga e faz todo um malabarismo. Pra ninguém ver, né? Pra ninguém ver, porque pra é um motivo de vergonha. Não ver. Exato. Por quê? Porque daí, quando se vê que uma mulher tá menstruada, começa a se questionar, né? A qualidade das opiniões delas. Porque ela tá menstruada, ela tá um pouco… Porque ela tá fragilizada, tá perdendo sangue. Exato, tá ela ferro, não tá bem, ela… Não tá bem. Aliás, ela não tá bem antes de menstruar e depois, né? Porque em nenhum momento. E no período. Quer dizer, também é uma maneira de silenciar a mulher, de descartar as opiniões dela. Exatamente. Que aí vem a questão da TPM. E aí a TPM também é usada como um eufemismo para falar sobre menstruação. E no Brasil a gente tem inúmeros, assim, codinomes pra falar de menstruação e não nomear aquilo que precisa ser nomeado. Então, a nossa grande revolução, a gente brinca que é a palavra da menstruação todos os dias. Já agradeço a oportunidade da gente estar falando aqui. Porque só de falar o nome já é romper um tabu e já… E além do mais, nas relações heteronormativas, a menstruação entra com uma nova camada de interdição, né? De asco por aqueles homens que… É muito difícil até… Aqui a gente, homem, é muito raro a gente falar sobre esse tipo de assunto. Mas… eu conheço vários caras que não transam com suas mulheres, com suas companheiras, porque elas estão menstruadas. Vários. Exato. Porque esse sangue menstrual é nojento, porque a mulher ela não tá afim nessa hora. Que é uma
é o outro tabu e essa é uma a conversa babaquice pra sem poder fim, se né? permitir, assim. Ah, beleza, a gente… Né? Também, assim, o ponto é, a gente não vai romantizar. A menstruação, ela é realmente muito difícil pra muitas mulheres. A gente vai falar de endometriose, né? Que é uma dor incapacitante, assim, que precisa de acompanhamento. E não é uma cólica tradicional, por exemplo. Então, sim, né? Existe esse espaço. Mas da pessoa se permitir conhecer e entender o que faz sentido. Porque será que ela não quer? Porque, realmente, por questões hormonais, é um dos picos de libido, né? Pela questão hormonal, onde a pessoa estaria com vontades, né? Ou mais predisposição para uma relação sexual. Mas vem a questão de, será que ela se permite ou se sente confortável? Ou em função da outra pessoa, ou em função dela mesma, né? Então, é isso. É sempre esse o nosso questionamento, assim, de conhecer. E aí, o que vem a menstruação? A menstruação, com certeza, tá conectada. Não somente pela questão de pensar em relações sexuais enquanto tá menstruada, mas por nesse descobrir do próprio corpo, né? E aí, a gente já silencia o assunto e não permite que essa menina, que essa pessoa que vai menstruar já conheça o seu próprio corpo. Então a gente ouve inúmeros relatos de mulheres adultas que não sabem, por exemplo, colocar um absorvente interno. Se colocando um absorvente interno, ela vai parar de fazer xixi, por exemplo. Ela não pode. É isso, porque não conhece a anatomia do seu próprio corpo. E aí, quando a gente, então, abre esse assunto, né? Fala abertamente de menstruação e de educação menstrual, que a gente fala que essa autonomia, antes mesmo, né, de se falar de um olhar para a sexualidade, a gente tá falando disso, dela se apropriar do seu próprio corpo e ter a primeira autonomia. Para que, no momento de uma relação sexual, não tenha uma outra pessoa ali que vai conhecer mais do corpo dessa pessoa do que ela mesma, né? Uhum. E é isso. Pra ela realmente saber, né, e conhecer a anatomia do seu próprio corpo. Só para complementar a pergunta que eu tinha te feito anteriormente, como outras sociedades orientais, enfim, que tipo de dispositivo as mulheres nessas sociedades usavam para lidar com seu fluxo? Eu posso falar fluxo? Pode. Posso falar Fluxo menstrual, que outra maneira essas mulheres usavam? Você estava falando que, bom, no Ocidente a gente falava a minha avó usava o paninho, a fraldinha. Existiam outras tecnologias que as mulheres usavam durante a sua regra? Regra não! Eu tava pensando de vó, aí veio a regra, porque minha avó falava regra. Sim, Por que se falava regra? Ai, não sei. De onde vem regra? Regra eu não sei, eu só sei que Chico vem de chiqueiro. E essa pra nós é péssima. Não, mas a regra vem do quê? Eu não sei. Mas a regra hoje em dia é uma palavra que eu não deveria estar falando aqui. Regra? É errado? É errado. Por quê? Falar porque, assim, ela emite, ela lembra o quê? Não, fluxo menstrual tudo bem, mas Isso. a regra, qual que é a origem dela pra hoje em dia essa palavra ser… Pois é, pra eu aprender. Pra ser uma conotação Pra eu aprender, negativa, não usar, né? O ponto, assim, não teoricamente, não ela sei é meio qual é a militar, origem. né? Ela acaba que a gente não tá nomeando como deveria. deveria. Porque, assim, a gente faz até essa brincadeira, né? Em relação às escolas ou em relação aos espaços do cárcere, por exemplo. Poxa, como é que eu vou chegar para um secretário de segurança pública e dizer que a gente vai fazer uma oficina de regra, sabe? Ou a gente brinca lá no Nordeste, a gente descobriu que falava muito sobre bode. Tô de bode pra falar sobre menstruação. E aí eu vou dizer, como que eu vou ser levada a sério, já que já é um assunto super polêmico e tabu e muito difícil de ganhar espaço socialmente, com todo o conservadorismo que se tinha. E que se tem ainda, mas que tenta se romper nesses espaços. E aí eu vou falar, né? Vamos fazer uma oficina sobre regra, né? Ou então uma oficina de educação menstrual, uma oficina… A gente acaba que nomeando, a gente consegue garantir essa credibilidade, sabe? E esse respeito pelo assunto, no caso. Então, eu não saberia dizer por que regra não tá legal. De qualquer forma, eu nunca mais usarei. Minha avó falava regra. Eu me lembro da minha avó falando da regra. Super! E veio… Nem se usa, mas ninguém usa mais essa palavra também, né? Regra acho que é bem mais difícil. É muito difícil de você encontrar. Mas tem muitos, naqueles dias, e assim vai. E esses horríveis, assim, de Chico, bode, acho que tem uma conotação bem negativa. E aí a gente estava falando desses dispositivos tecnológicos que eram usados por outras sociedades. Você sabe, as sociedades mais primitivas, como que elas lidam com as suas próprias… As mulheres lidavam com a sua menstruação? Em povos indígenas, comunidades mais… Você tem uma história da menstruação? Você já leu algum livro sobre a história da menstruação? De como as mulheres se relacionavam? A gente tem os estigmas, né? Exato. A gente, por exemplo… isso é muito comum quando você vê alguma obra de ficção, que você fala que a mulher se menstruava, então ela perdia sangue todos os meses e não morria. Portanto, ela tinha alguma coisa de
bruxaria, era ímpia, era menos valiosa do que um homem, porque no final das contas ela era mais frágil, pelo menos uma vez, durante um período do mês. Então esse tabu já começa ali atrás, e aliás é impossível você falar de menstruação e você não falar de feminismo, né? Totalmente, São totalmente. completamente interligados. Exato, né? exato. Os assuntos. Porque justamente existe aí uma oportunidade, né, de se questionar o potencial intelectual e a capacidade física desse corpo, que é diferente desse padrão perfeito que seria de uma pessoa que não menstrua, né? Então se idealizou sempre, né, nesse caminho do corpo masculino que não menstrua e tudo mais. E aí o que era diferente disso se critica e se aponta, né? Então, mas te respondendo, hoje a gente tem poucos estudos, né, e científicos e esse embasamento, mas se tem essa relação de utilizar fibras, de ter uma menstruação livre muitas vezes também, ou seja, não utilizar nenhum protetor menstrual e deixar escorrer pelas pernas, por exemplo, né? Então, diferentes gerações, o contato com fibras e com têxtil com certeza mudou muito, né? Essa relação com algodão e realmente com os panos. Mas não vou conseguir saber exatamente, né, a fundo quais eram esses outros dispositivos que se usava. E aqui no Brasil, quando você está falando de uma sociedade que é tão desigual, quando você vai para as comunidades que são menos favorecidas e as mulheres não conseguem ter acesso, hoje você consegue acesso a absorvente no SUS, por exemplo, tem uma distribuição, tem um programa do governo. Eu me lembro que existiu uma polêmica durante o governo Bolsonaro sobre a distribuição de absorventes femininos, né? Exato. Me conta um pouquinho dessa história, Claro. Como é que funciona nas comunidades mais… Isso. Porque o teu produto também, ele no final das contas, você compra uma vez e qual que é o tempo de uso dele? São 3 anos. São 3 lavando anos. e reutilizando, tanto as calcinhas quanto os biquínis. A tecnologia deles é um pouquinho diferente, mas os biquínis realmente permitem mergulho e tudo mais. De novo, tem mais uma questão aí pra equidade de gênero, né? Meninas abandonam o esporte normalmente na idade da primeira menstruação. Então, esse era um dos grandes pontos pra gente desenvolver. Exato. A evasão do esporte é gigante, assim. E coincidentemente na idade dessa faixa da primeira menstruação. É incrível, Aí assim. você tá me falando tantas coisas. Eu não vou… assim, se eu puder, isso não vai passar por mim, obviamente. Mas eu vou incentivar muito minha filha a não usar o absorvente. Por favor, por favor. Não começar no absorvente, já começar na calcinha. Com certeza, conta com a gente aí. Eu vou contar mesmo. Que eu tenho… Já vou comprar o pack. Comentei aqui que tem o livro da menstruação pra meninas corajosas. E aí tem uma carta aos pais. Eu quero que… Vou mandar que eu quero muito que vocês conheçam. A capa é uma manchinha vermelha, não é? Eu vi, a minha filha pegou esse livro. Ai, porque as crianças hoje em dia, acho que por conta da pandemia, e a menstruação, a primeira menstruação, tá muito ligada também a fatores emocionais, psicológicos e tudo mais, transformação de corpo. E a minha filha tá púbere, ela tá começando a entrar nessa fase. E por conta da pandemia, as crianças estão menstruando, ou pelo menos é um fenômeno que a gente observa entre as amigas dela, que estão menstruando mais cedo. A minha afilhada, por exemplo, menstrua com 9 anos. Sim, exato. Que pra mim é assim, chocante, né? Porque você é simbolicamente o fim da infância. Exato. Quer dizer, simbolicamente, ela continua sendo uma criança. Exato, mas simbolicamente ela sempre representou na história o fim da infância. Mas essa é uma das narrativas que a gente também traz, né? Que, poxa, assim como uma criança que perde seus dentes de leite e a gente não considera ela um adulto só porque ela tem dentes de adulto. Da mesma forma, uma menina, né? Não é porque ela menstruou que ela vai assumir, claro, responsabilidades sociais. Claro que ela vai ter primeiro, um sinal de crescimento, né? De que tá tudo bem com esse corpo. E um sinal de que agora ela pode… né, ela vai ter seu processo ainda de brincar e tudo mais. Ela pode só… né, seguir crescendo e se desenvolvendo com saúde. Raíssa, eu tô muito feliz da gente estar tendo esse papo. Sabe por quê? Sabe quando um homem pensa na menstruação durante a sua vida? Se o corpo tá interdito ou não. É a única vez que um homem pensa na menstruação em sua vida. Se aquele corpo está acessível ou não. É a única vez. Então eu tô muito feliz que a gente tá tendo esse papo e conversando sobre essa conjuntura e falando sobre o problema que você estava tentando resolver, né? Que é a maneira como historicamente a gente lidou com a menstruação, porque esse papo é urgente para homens. Totalmente, totalmente. E é isso, né? Que gerações venham aí e a gente faz olha para esse trabalho com crianças para que
desde o início, meninas, né, que vão ter a sua primeira menstruação já se sintam mais confortáveis. E a gente consegue também aproximar dentro das escolas, porque todos interagimos, esse é o ponto, né? Todos convivemos com pessoas que menstruam. Então, esse é um assunto de todos e a gente acredita muito aí que as próximas gerações vão poder já lidar mais abertamente, né? E as pessoas que estão menstruando agora já começam, né, como você comentou, com uma outra vivência. E aí, a gente comentou que a questão, por exemplo, de pobreza menstrual é uma ótima oportunidade para chamar esse assunto. E a gente também tirar esse assunto de um espaço de muita privacidade, de individualidade. Porque esse é um espaço de muito privilégio. A menstruação só é um assunto particular para quem sempre teve, né, acesso à água, a recursos, a compra de absorventes, né, dentro dessa família. Mas ele é um assunto de políticas públicas, né? Ele é de saúde pública, quando a gente tá falando de meninas que deixam de ir pra escola e deixam de se desenvolver. E ficam uma semana por mês fora da escola porque não tem nenhum absorvente. Ou vão ter poucos absorventes e vão ter que ficar com ele durante muitas horas, o que coloca a saúde delas em risco e também colocam elas suscetíveis a bullying, né? Então, a nossa visão é que o absorvente realmente ele é muito importante para uma população que não tem acesso à água. Porque a nossa sustentabilidade acaba aqui. Quando a gente está falando de uma população, né, nesse país que não tem acesso a saneamento básico e água para utilizar realmente absorventes, calcinhas e absorventes reutilizáveis. Então, a nossa preocupação e nosso foco foi nesses últimos anos, desde 2016, quando a Herself foi idealizada, 2017, quando a gente fundou, falar abertamente desse assunto e começar a pressionar, né, para que políticas públicas e que a sociedade como um todo, a gente tivesse um olhar, né, e uma responsabilidade em relação à menstruação. A Herself trazendo essa inovação para produtos e buscando levar essa tecnologia para pessoas que não teriam condições de consumir diretamente. Então aí entra o nosso trabalho dentro do cárcere, por exemplo, onde as mulheres podem confeccionar o absorvente para elas utilizarem, já que ali é um ambiente controlado, onde a gente sabe que elas vão ter acesso à água, elas vão conseguir secar, né, e fazer esse manejo desse absorvente. E elas se sentem podendo fazer a diferença na vida de outras meninas, que esse é o segundo passo. A gente quer muito que as políticas públicas hoje não sejam somente para descartáveis, e sejam para absorventes reutilizáveis também, e que possam estar sendo fabricados dentro do cárcere. Então, essa mulher, né, que tem ali uma possibilidade de remissão de pena e de uma fonte, né, de uma perspectiva futura de trabalho, ela pode se ver fazendo parte para mudar a história de outras meninas que estão aí na sociedade, que ela pode ter vivido, né, que podem estar vivendo a mesma situação que elas viveram, de não ter acesso, né, e de ter que deixar de ir para a escola por não ter o absorvente. Então, essas mulheres podem hoje fazer a diferença na vida de meninas, para que elas não deixem de ir para a escola, elas tenham também o absorvente. E como a gente falou aqui, as políticas públicas hoje avançaram já em políticas nacionais e estaduais. Algumas ficaram só no papel, ainda não são efetivas. A gente tem um longo, né, muito caminho. A última aprovada, inclusive, aí pelo Bolsonaro, dava um orçamento de R$3 por pessoa por mês. R$3 não paga essa conta. Então, esse é o ponto. Assim, hoje as políticas públicas pensando em descartáveis… De auxílio para menstruação. Isso, para menstruação. Mas R$3 não compram a quantidade mínima de absorventes, né? Que a gente também tem hoje pesquisas, né? Economistas falando que eram aproximadamente quase 2 meses de Bolsa Família, por exemplo, para pagar o orçamento anual. Isso a gente tá falando aí de quase R$120, R$130 ao ano, né? E esses R$3 vão dar os R$36 ao ano. Não faz sentido, né? Então não paga. O descartável hoje não é viável financeiramente para ser investido pelo Estado anualmente. Então, a gente precisa desse descartável para realmente contextos sem água e contextos onde a população tem acesso à água que possa ser uma solução reutilizável, que aí sim é uma verba que vai se diluir ao longo desses 3 anos, né, por exemplo. E você falando de uma indústria tão poderosa, né, que é a indústria que usa desses dispositivos descartáveis. Eu, sinceramente, eu pensava que unicamente o tecido, não seria capaz de absorver o fluxo. E aí agora você está me falando que a área da aplicação do sanduíche de tecidos, né, que são 4 camadas pelo que você me contou, ela varia de acordo com o momento da mulher no seu período menstrual. E aí, se você tem uma indústria que fala, olha, a melhor tecnologia para você cuidar da tua menstruação é o descartável. Quando eu comecei, a gente começa a ver
enfim, como eu te disse, eu penso em menstruação. Nós, como homens, né, a gente pensa em menstruação uma vez na vida, outra na morte. Quando a gente começa a ouvir falar de uns 3, 4, 5 anos, de 5 anos pra cá, sobre calcinhas preparadas para menstruação, e a gente começa a perceber nossas companheiras usando essas calcinhas, eu falava, mas não é possível, como é que você vai conseguir conter o fluxo menstrual? Mas eu nunca fui olhar e pegar, deixa eu ver essa calcinha. Eu nunca tive, olha, sinto até vergonha de te dizer isso, de olhar essa calcinha e entender como que ela tinha funcionado. Quando você tem uma indústria que empurra culturalmente, empurra através da sua máquina de marketing o descartável, como que você consegue construir esse produto? Como que você, quais são os atributos e as estratégias de convencimento que você usa para convencer as mulheres a deixarem de usar o descartável e começar, passando, lógico, imagino eu que pela sustentabilidade e tudo mais, mas por que o produto é melhor do que o descartável? Quais são os atributos dele que são mais positivos? Ou para o meio ambiente, imagino que é o mais óbvio, mas por que é mais confortável para a mulher? Me conta um pouco. Completamente. Esse é o grande ponto, assim. É o conforto e a naturalidade, assim. E aí a gente traz muito o ponto de, poxa, estamos acostumadas a utilizar o absorvente descartável, porque desde sempre era a única opção. Então, nesse momento, a gente incentiva as pessoas a, poxa, ter as informações para elas também tomarem as suas próprias decisões. Então, ter autonomia no momento de escolher. Poxa, o que faz sentido pra mim? Dependendo do dia da menstruação, dependendo da minha fase, né, da minha vida. Porque é isso, muda muito em função de, poxa, rotina de trabalho, rotina de vida. Se consegue estar mais em casa, tá sempre na rua. Então, o nosso convite sempre é… Quantas vezes, né, a gente é pega desprevenida e não tem ali nenhuma opção, né? E tem que pedir para um terceiro ir comprar absorvente e assim vai. Então, não é mais natural a gente acordar e usar uma calcinha como todos os dias, né? Então, essa sempre foi. E o atributo de, poxa, usar algo que tu não precisa ter vergonha, né? Quando alguém imagina uma mulher menstruada na praia com as abas do absorvente aparecendo… Então, normalmente as pessoas não vão, né? E na nossa pesquisa, 70% delas deixavam de ir pra praia porque estavam menstruadas. Então, assim, como que fica, né? Essa visão de, não, a menstruação não vai te limitar. Se a gente pode ter outros tipos de protetores menstruais para que a gente não, né, possa viver e ter as nossas escolhas como todos os dias, né? Então, utilizar um produto ali que é a nossa calcinha de todos os dias, mas também é uma calcinha que absorve a nossa menstruação, que é um biquíni, que ele é bonito. E eu escolho ele porque ele é confortável e bonito. E por acaso, né, então, que a próxima geração, a primeira escolha, né, dessa próxima geração seja a calcinha menstrual. E que todos as nossas calcinhas, nossos biquínis já possam ter essa tecnologia, né? Que seria muito mais natural a gente já poder contar com ela no nosso dia a dia. E não ter que procurar, né, um outro… Até se a gente for pensar na primeira menstruação, quando as meninas vão pensar em escolher. Esse absorvente, ele é esteticamente muito distante, muito diferente de tudo que ela já viveu. Até para um pai interagir com uma filha, né? Numa família, no varal. Será que não é mais, né? Todo mundo consegue falar sobre o funcionamento de uma calcinha. Agora, o funcionamento de um absorvente parece muito mais distante. E aí ele começou também… O nome disso é capitalismo, ele começou a ganhar cada vez mais camadas de complexidade. Porque agora você não tem um tipo de absorvente. Você tem XL, tamanho, níveis de absorção. Aí eles usam aquelas narrativas de ultra tecnologia com múltiplas camadas de gel. Na primeira, eu me lembro que o esquemático assim, né, do corte lateral que mostrava por onde entrava o fluxo. Aí o fluxo se distribuía. Que parecia uma coisa assim, que você precisava de uma tecnologia de foguete para um absorvente. E às vezes você constrói uma narrativa de complexidade desnecessariamente, né? E incentivando uma cultura do nojo. E aí é uma cultura do nojo que faz essa geração de meninas questionarem sua própria capacidade. É verdade. Poxa, sim, mas eu tô aqui brincando com meu primo, com todo mundo da mesma idade. Quando vê, não, agora eu tenho isso e eles não. Eles podem jogar na rua, eles podem mergulhar, eles podem fazer esporte. Porque eu tenho essa coisa dita menstruação, eu não. Então já começa a questionar a própria capacidade de desenvolvimento dessas meninas. Essa coisa do nojo que você tá falando, o grande discurso dessas propagandas, aquelas que eu me lembro, era o afastamento do líquido do corpo. Exato. Esse era o grande discurso. Você vai se isolar do mal que esvai de você. Ele vai…
a gente vai afastar esse líquido de você e vamos criar múltiplas camadas para te proteger desse líquido. Exato. Essa que era a narrativa, o afastamento desse líquido pra, enfim, pra estimular essa cultura do nojo mesmo. Totalmente. E a geração que foi muito afetada é hoje a que a gente precisa ter mais trabalho nesse trabalho de educação menstrual, de falar de novas narrativas em relação à menstruação para ressignificar e dar uns passinhos atrás de, poxa, isso foi imposto, né? Eu sempre ouvi, mas será que faz sentido? Né? E aí vem com todas as questões de crenças mesmo, que a gente começou falando sobre, né, como que é essa conversa, né? Poxa, tá na Bíblia, tá em livros sagrados sobre quem encostar, que esse sangue é impuro, né? Que as pessoas não podem fazer tais atividades por conta da menstruação. Então, hoje, com o avanço, que a gente sabe que a menstruação é um sinal de saúde, que ela não impossibilita nada, né? A gente consegue ressignificar isso e trazer voz de, poxa, é um sinal de saúde que esse corpo tá bem. E a gente muda essa visão de, ela tá menstruada, então ela não tá grávida, né? Uma visão sempre de reprodução, né? Ao invés de pensar, não, será que a menstruação não pode ser o fim? Então, ela não é só um meio pra dizer se a pessoa tá grávida ou não. Ela é um fim pra dizer que aquele corpo tá sadio e tá produzindo, né, seus hormônios pro seu desenvolvimento, seu crescimento e assim vai. É engraçado que você tava falando, engraçado não, mas é marcante que você tava falando sobre os textos sagrados e tudo mais, porque a mulher, ela sempre foi reduzida ao papel de reprodutora, né, ao longo da história. E no momento que ela tava menstruada, ela ficava sem função social, ela ficava num não lugar praticamente social, né? Porque se ela estava menstruada, isso significaria, ou, me desculpa a ignorância, posso estar falando alguma besteira aqui, que não era possível dela dela cumprir sua função social. Logo, ela ficava num lugar que ela deveria ficar escondida de todos. Porque naquela semana, naqueles 10 dias, enfim, o tanto que durasse o seu fluxo, ela não tinha função de existência. Exato. Ela virava um não inumano, alguma coisa que nem era considerada já um humano de uma subcategoria, de uma subespécie. Mas, nesse momento específico, ela perdia sua função completa de existência. Com certeza. E isso, num viés inconsciente, é o que se reproduz hoje, né? Quando a gente fala, principalmente pra uma menina de 9 anos, ela teve a sua primeira menstruação, agora ela pode engravidar. Ela pode engravidar? Não, ela não pode. Porque isso seria um abuso, isso seria uma violência gigante com essa menina. Então, assim, as narrativas que se trazem hoje na sociedade com toda essa construção, faz com que a gente legitime um abuso, uma violência. Então, assim, as narrativas que a gente pode trazer nas escolas não podem ser essas. Tem que ser justamente outras que não trazem. Porque essa menina com 9 anos, ela não tem nem a estrutura biológica para gerir, para gestar uma criança, e nem as outras todas as estruturas. Então, assim, a gente trazer que não, a primeira menstruação, ou o fato dessa criança estar menstruando é um sinal de crescimento, assim como perder os dentes de leite, né? E que torna esse corpo saudável para que um dia ela possa, assim, né? Pensar, né? Quando ela já tiver com esse corpo desenvolvido, pensar, assim, numa gestação. E dar essa opção e essa escolha. E com certeza, se ela segue nessa, né, daí numa caminhada feminista sobre a sua visão de autonomia do próprio corpo, né? E esses direitos de reprodução e tudo mais, direitos sexuais, a gente consegue que ela consiga garantir, assim, essa autonomia e a sua tomada de decisão. Engraçado que você estava falando que a partir do momento que a menina menstrua, ela é vista como mulher na sociedade. E faz alguns meses eu fui numa exposição com a minha filha que mostrava uns retratos de famílias, enfim, do período imperial, do século XIX. Nem faz tanto tempo assim, foi anteontem. E eram aqueles retratos de mulheres de 13, 14 anos que por alianças, né, eram dadas de presente ou, enfim, oferecidas ao matrimônio para uma outra família e não sei o quê. E era sempre assim, um homem de 40 anos com uma menina de 10, 11, 12 anos que tinha acabado de menstruar e que já era colocada à disposição para fazer uma aliança política ou qualquer coisa do gênero. E a minha filha estava vendo esses quadros comigo e eu olhava e a gente falava, não, porque a partir do momento que… Isso você vê, por exemplo, em Game of Thrones, né? O seu primeiro sangue, você representa
a possibilidade de uma aliança política. Uma moeda de troca, né? As Claro. mulheres eram moeda de troca naquele tempo. Até hoje elas são utilizadas como moeda de troca. E a minha filha olhou para aquele quadro e falou assim: como que a gente pode olhar hoje para isso? Esse quadro não deveria estar aqui, papai. Eu falei: é verdade, né, filha? Porque a gente tá vendo testemunhos de relações de pedofilia, relações… Nossa, Uma violência sem fim. de uma violência sem fim. Esses Exato. quadros, eles não deveriam estar expostos mesmo. Com certeza, exato. Ou a E gente, essa no mínimo, deveria objetificação. refletir sobre isso, né? E a gente não reflete. A gente olha e fala: nossa, a qualidade do pintor, né? Academicamente, ele é muito capaz de pintar um quadro realista, um retrato realista, acadêmico. E a gente não olha, mas peraí, quantos anos essa menina deve ter? 11? E ele uns 40, 50? Exato. E aí, então, a nossa luta é justamente sobre isso, assim, o que tá por trás dessas narrativas, né? E o que a gente tá autorizando quando reproduz na melhor das intenções, ou porque foi isso que nos trouxeram. Então, falar de menstruação é isso, é uma informação que nunca não foi dada. Independente de classe social, independente do nível de acadêmico, né? Muitas vezes não se tem acesso a essa informação que parte aí de, poxa, como utilizar um absorvente interno, parte sobre como a gente fala de menstruação para as próximas gerações para tentar, né, ter uma visão diferente e não reproduzir muitas vezes essas crenças e toda essa bagagem super pesada, né, que tá nesse viés inconsciente também. E quando você fala da indústria, aí você tem uma indústria. Você tá lutando com poderes titânicos, né? Você tá falando com indústrias gigantescas. Sim, exato. A primeira delas é essa indústria dos absorventes. E a outra é a indústria da lingerie. Eu não sei se eu posso chamar de lingerie, da roupa de baixo, lingerie. Que sempre falam sobre a transparência. Quanto mais você exibir o corpo feminino, tanto mais ele é desejável. E a indústria, nós homens, a gente usa a roupa de baixo de uma maneira praticamente utilitária. Né? Usa porque tem que usar tem que usar e pronto. E porque acho que é até higiênico, acho que é uma coisa utilitária mesmo. Sim. A roupa de baixo é sempre a mesma, quando ela não tá maltrapilha, totalmente estourada. E aí a mulher do cara, a companheira do cara tem que dar uma de mãe e comprar roupa de baixo. Isso não é pouco comum, até hoje na sociedade, da mulher ir comprar roupa de baixo porque não aguenta mais ver aquela cueca no meio do joelho do cara, né? Sem elástico nenhum, que o cara usa até furar. E pela outra, e é muito, muito interessante, porque quando a gente vai comprar cueca, você vai se deparar com um display de cueca, você tem 2 ou 3 tipos de cores, 2 ou 3 tipos de tamanho, já era. Não se fala de tecido. Que tipo de tecido que tem. Enquanto que a indústria da mulher, da roupa, é enorme, gigantesca. Você tem empresas titânicas. E ela sempre fala do menor e do mais translúcido. Que é pra você, enfim… colocar, e me perdoe aqui, eu tô colocando isso entre aspas, a mercadoria à vista. Quando você tem que… E você não pode lidar com a transparência, você tem que lidar com mais camadas e tudo mais. É muito difícil, seria muito difícil que esse teu produto começasse a aparecer dentro dessas outras empresas, se apropriando da tua narrativa. Você não tem um pouco de receio de que eventualmente essas grandes empresas de lingeries e que cuidam desse tipo de produto possam se apropriar dessas narrativas de empreendedoras como você, não usando sua tecnologia, porque ela vai estar patenteada, mas desenvolvendo uma tecnologia análoga, assemelhada, e se apropriar da tua narrativa para vender um produto e resolver o mesmo, porque é um mercado gigante. Temos, né? Pessoas menstruam e vão continuar menstruando, é uma necessidade básica, né? A gente não tá falando de um supérfluo. E eu imagino que a calcinha que você venda seja uma calcinha com cuidado, que seja bonita, estruturada, que seja uma calcinha que a mulher poderia usar em qualquer outra ocasião da sua vida. Ela não tem que necessariamente usá-la no seu período menstrual. Ela pode usar em qualquer momento. Essa é a proposta. É uma calcinha que você usa do dia a dia, linda. E que, eventualmente, se você ficar menstruada, tudo bem, não faz nenhuma diferença. Tá ótimo. Já tô bem. Sim, exato. A gente acredita muito, e é a nossa visão, né? De construir um novo segmento que tá entre esses dois grandes, né? Um nicho entre higiene menstrual geral, que são os descartáveis e toda uma indústria. E o segmento e a indústria da moda,
que aí a gente pega atributos de ambos, né? O que vem da indústria da moda é justamente usar disso, dessa beleza. É usar a moda, né, a serviço de colocar a menstruação em outro patamar. Então a gente usar a moda para tirar essa visão de sujo, de nojento, né? E colocar ela numa loja, num display bonito, né? Numa loja bonita, com conceito, com a moda trazendo isso. Então, essa beleza, né? E para nós faz muito sentido, desde que a gente também siga um mínimo assim, da eficiência do produto, claro, da tecnologia. Então, toda essa questão de rendas e tudo mais, para nós, elas só não podem prejudicar a durabilidade da tecnologia. Então, muitas vezes, a nossa escolha é de ter o produto mais bonito, mais confortável, dentro de uma cartela de possibilidades de cores e de estamparias que garantam a mesma durabilidade da tecnologia. Porque senão não adianta eu ter ali um produto lindo, né, com a tecnologia que dura 3 anos, mas a renda só dura 1 ano. Ou as telinhas, né, aviamentos que têm uma durabilidade muito inferior. Então, esse é o nosso ponto, né, para que de fato a sustentabilidade ela não vai se dar, né, em dizer que esses tecidos são biodegradáveis, né? Poxa, não, vai se dar nessa visão de que a gente tem aí uma durabilidade, o produto o mais durável possível, né? Que ele possa ser aí lavável e reutilizável por um longo tempo que seja coerente com a tecnologia. Então, hoje a gente consegue brincar muito com modelagens. E a gente tem aí 16 tamanhos, é a maior grade de… 16 tamanhos? É a maior grade de moda praia e moda íntima, pra ter uma noção, né? Então, bem disruptivo. Que hoje não é a preocupação da maior parte do segmento de moda íntima somente. Tem aí 3, 4 tamanhos e já era. Tem um tamanho plus size que é completamente a par, né? E distinto, assim, do segmento da moda. Nos tamanhos aí de miolo de grade, por exemplo. E aí a gente quis trazer esses 16 tamanhos em números, em sequência. Então é do 30 que vai atingir aí um infanto juvenil até o 60. Pra quê? Porque não existe o que é o P, né? Então, o P diz que é a referência em todos que estão acima. É o XXP, né? Ou XXG. Então, assim, essa referência, né, do que é a base e o que tá acima ou abaixo pra nós se tornava algo bem tóxico. Então, colocar todos em número, pra nós também já foi mais outro ponto bem disruptivo pra gente conseguir conectar com as pessoas e elas entenderem aí as modelagens. E você tá num segmento que é de moda, que é muito difícil, né, Raíssa? Você tem que ter capital de giro. Gigante. É uma indústria gigante. Você lida com fornecedores que muitas vezes, aqui no Brasil pelo menos, eles… É mais caro de produzir aqui no Brasil, né? Você disse que não tá produzindo na China, em nenhum outro país que poderia, por exemplo, explorar a mão de obra escravizada ou qualquer coisa do gênero. Então você faz questão de produzir aqui com costureiras locais. E é difícil porque você tem que fazer um investimento em tecido. Quando você está comprando tecido, você tem que comprar à vista, ou você tem muito pouco prazo para comprar esse tecido. E o teu faturamento ele é distribuído em meses, né? Exatamente. O teu produto também não é um produto que tem uma sazonalidade, né? Então eu imagino… Você tem estratégia de lançamento de nova coleção? Do que se apropria da linguagem da moda para você, que você traz para Herself? Perfeito. A gente buscou sempre ter esse tom, né, de lançamento e coleção a serviço de atender necessidades reais. Ou seja, a gente lançou o financiamento coletivo com 2 modelos preto, né? Porque era isso que o nosso financiamento coletivo contemplava, atendia ali em estoque. E, poxa, não, só dava pra comprar uma cor, né? Pra ter estoque dessa cor, não daria pra trazer outras cores agora e assim vai. E aí, a gente foi ouvindo as pessoas de, poxa, quando que a menstruação é um limitante pra você? Na moda praia, então vamos lançar moda praia. Mas eu não posso usar preto. Então vamos lançar a cor. Mas que cor? Vamos lançar tons de pele pra fazer uma crítica à indústria da moda, muitas vezes racista, que vai tratar o rosa como uma cor de pele branca e como se fosse, né? Então, lançamos isso em 2018, 2019. Aí, esse ano, lançamos o modelo de calcinha adaptada, que tem uma abertura na lateral. Então, uma nova modelagem, que aí a gente trouxe a oportunidade de trazer novas cores também, mas para permitir que mulheres cadeirantes pudessem trocar e ter mais autonomia utilizando um protetor menstrual sustentável. Já que muitas vezes o coletório, que seria uma outra solução sustentável, é inviável, né? A experiência toda é muito difícil para elas. Então, a nossa estratégia está muito nessa visão de, poxa, desenvolver, né, atender a necessidades reais para que a gente possa estar trazendo coleções aí
com especificidades, né? De, poxa, experiências únicas. Então, hoje em dia, você tem calcinhas, você tem moda praia. Você tá pensando em entrar em moda atlética? Então, temos esse… projeto? É um projeto, sim. Porque justamente com essa Shorts. visão do esporte… Não ser um limitante, mas estamos nesse estudo, né? Então, a gente sempre faz uma cocriação e esse estudo de, poxa, entender a experiência, entender como a nossa tecnologia entra. Que foi o caso também que a gente lançou sungas para pessoas trans. Então, era um pouco disso, assim. Poxa, quando que era… Isso era a menstruação era uma questão. Quando tá em espaço público. Quando tá em espaço público, eu não posso imaginar que alguém vai ver que tem algum sangue aqui. Entendeu? Isso… isso, era algo muito, muito importante para essas pessoas. Você tá falando de pessoas que menstruam, e aí, quando você tá falando de homens trans, você você não consegue nem levar para esse lugar do homem, para esse lugar a gente nem pensa. Totalmente. E aí, ouvindo a demanda, né? E aí, a Herself se propondo, poxa, a nossa tecnologia vai desenvolver… vamos colocar ela para necessidades reais, né, das pessoas. Desenvolvemos uma toalha, por exemplo. Que essa toalha compõe, né, o kit, por exemplo, para pessoas cadeirantes. Mas também é uma toalha justamente para sexo menstruada, para dormir. Então, poxa, se era um incômodo, né, transar menstruada, agora já… Porque quem lava a roupa de cama depois, já não é mais. Então, é isso. Foi sempre a nossa vivência, desenvolvimento de produto foi muito atrelada a ouvir esses feedbacks. E temos aí um caminho ainda a percorrer. E o primeiro financiamento? Você conseguiu um financiamento coletivo para construir os 2 primeiros produtos, né? Isso. Você conseguiu esse financiamento coletivo com quantas pessoas, mais ou menos? Foram 790 pessoas. Caramba, gente pra cacete. Deu 113 mil reais, foi bem lindo. Como que vocês conseguiram… Como é que foi? Você já tinha uma rede social grande? Não, nada. A gente começou ali Como que isso… Porque isso viralizou. Para vocês Viralizou. conseguirem 700 e tantos apoiadores, viralizou. O que você julga que foi acertado nessa campanha para vocês terem conseguido tanto sucesso? Foi uma mídia orgânica de assessoria de imprensa muito, muito Assessoria interessante. de imprensa. Muito, muito interessante. E eu sei que você fala no empreendedores para subversivos. Como é que é o nome? Desculpa. Empreendedorismo para subversivos. Isso aí, para subversivos. E, nossa, acho que foi no final de 2017, né? E eu lembro que a gente tinha lançado. E aí lançamos, e ele fala de financiamento coletivo e tudo mais. E foi exatamente esse movimento, assim, das pessoas validando. Porque a gente, como assim, a gente, né, como estudantes, como a gente vai investir nesse mercado se não existia nenhuma marca no Brasil fazendo isso? Como que a gente tinha evidências internacionais, mas aí a gente vai lançar um site já estruturado. Como que as pessoas compram calcinhas pela internet, né? Pensando antes de pandemia, não era tão natural comprar. A pessoa compra calcinha em qualquer lojinha aí da rua, sabe? Mas não compra calcinhas pela internet. Então, foi a validação, foi a grande validação do nosso modelo de negócio, da precificação e aí da produção, justamente. A sorte que a gente bateu 3 vezes a meta, porque justamente para comprar os tecidos a gente ia ter um rombo gigante se a gente só tivesse batido a primeira meta, que era 30 mil reais, algo assim. E vocês tiveram o primeiro investimento, a primeira rodada de investimento para estruturar a empresa depois do crowdfunding? Isso veio através… Você conseguiu empréstimo? Como que você conseguiu ou não? Você começou a girar o produto, o que vocês tinham vendido, com o lucro você girou e comprou mais tecido. Porque é uma grande dificuldade das pessoas quando elas estão começando a empreender. Claro. Da onde tirar dinheiro. Exatamente. Você começou pelo jeito mais certo possível, que foi fazendo crowdfunding. Eu sou fã de crowdfunding, eu fiz crowd equity agora com o Love também, que foi pra parcelar e fatiar um pouco da minha empresa, e, enfim, transformar os meus clientes em sócios, que eu acho que é a evolução do crowdfunding. Totalmente. E esse envolvimento da comunidade, né? Incrível. E eu acho isso muito, muito… Falando de capitalismo, é o mais próximo que a gente pode se aproximar de um achatamento de estrutura, sabe? Onde você já não tem muito o que é dono e o que é funcionário e cliente. Totalmente. Esses papéis, eles começam a se achatar. Eu acho muito interessante o crowd equity. Gosto bastante também. Exato. Nós, então, fizemos primeiro em 2017, depois em 2018 para lançar os biquínis a gente fez o segundo. Então era a pergunta, poxa, pessoas que menstruam, mulheres, vocês querem ver esse produto? De fato, né, existindo no Brasil, e aí comprem, era uma pré-venda, era uma compra antecipada, né, porque a gente já tinha fechado o desenvolvimento do produto. Então assim a gente conseguiu o capital inicial para começar e lançar e desenvolver o nosso e-commerce.
Então, a verba ali, o dinheiro era para as duas coisas, que se a gente não tivesse batido essas 3 vezes a meta, não ia ter dado. Mas a gente ficou até ano passado só com esse giro, assim, de reinvestir e ter todo… Claro, teve aí um investimento próprio, né? Pessoal e de outros amigos investindo, mas captamos só ano passado, de fato, um investimento externo daí. Nossa primeira rodada, a gente participou também de um programa na Netflix, onde tinha um prêmio também. E aí foi mais um prêmio para ajudar a incentivar o desenvolvimento do negócio. E você tá usando uma expressão que o tempo inteiro… Eu já tinha ouvido algumas vezes, mas eu não conseguia… Olha, pra você ver, né? Homem é um bicho muito tosco. Pessoas que menstruam. Porque homens menstruam também, né? Exato. E a gente não se dá conta. Não, mas homem menstrua sim. A gente tem homem trans que menstrua. E a gente não se dá conta disso. Então, falar de… Não é um produto para as mulheres, né? Você tem até um produto específico para homens. É muito bonito isso. Isso deve ter te transformado muito, né, Raíssa? Com certeza. Como pessoa mesmo. Porque, sei lá, eu como engenheiro… Eu era bem conservador quando eu fui fazer engenharia. Sei lá, você vai fazer engenharia, você tem uma visão de mundo um pouco mais mecanicista, mais conservadora. Você gosta de problema, mas você não tem grandes aspirações ao fazer artístico. Você tem uma relação… Eu sempre tive uma relação muito de deslumbramento com o mundo das artes, porque eu me enxergava sem qualquer capacidade de produzir absolutamente nada no campo artístico. E a engenharia é uma… eu falava assim, eu queria ser arquiteto, mas eu falei, puta, mas eu não sou talentoso o suficiente para ser arquiteto, não tenho nenhum viés artístico, então eu vou ser engenheiro, porque engenheiro resolve problema. E é bem funcional mesmo, sabe? A gente se aproxima muito das máquinas, assim, no sentido de que a nossa humanidade… Eu tô te falando, sou de uma outra geração que você. Mas a nossa humanidade era reduzida à resolução de problema para a sociedade funcionar. Tem uma certa… um engenheiro, ele tem uma certa abnegação, assim. Ele tem é muito difícil você encontrar… Eu fiz engenharia de alimentos, que é muito próximo da química. Sim, super. E eu tinha muitas mulheres, que a minha classe era majoritariamente composta por mulheres. Tinha acho que 3 ou 4 homens. E era uma classe muito mais interessante do que, por exemplo, a civil. Totalmente, o mecânica. O mecânica. Mas no final das contas, eu me lembro que as pessoas que estavam ali eram pessoas que, de alguma forma, elas não tinham mais aquela relação com o mundo artístico. Eu vou falar por mim, então. Eu tinha me embrutecido de uma determinada maneira. Sim. Eu não tinha mais um olhar deslumbrado com o mundo, porque eu achava que o meu assunto era conversar com porca, conversar com, enfim, com fluidos, conversar com as máquinas, entender como que funcionava o mundo das máquinas para resolver problemas dentro da sociedade. E para você, como engenheira química, para você fazer… A Herself deve ter criado, assim… Você foi estudar sobre desigualdade de gênero, problema menstrual, feminismo. Você deve deve ter se interessado pelos assuntos, super. Estudado o feminismo de alguma maneira. Deve ter sido esse produto deve ter te transformado muito, né? Como que você chegou nele? Quando que foi? Você se lembra? Você estava na faculdade ainda? Você estava me contando que você estava fazendo o teu TCC, né? A sua pesquisa. Isso. Porque a gente, como engenheiro, tem que apresentar um produto, né? Eu tive que também apresentar um produto. Sim, mas não foi meu produto… Não foi minha tese de final de curso. Inclusive, porque eu não me formei em engenharia. Você não chegou a se formar? Não Você me foi formei. até que ano? Foi até o sétimo semestre. E aí… Você se desencantou com a engenharia? Exato, que era o momento de buscar estágio. E aí, assim, eu… nasci no interior do Rio Grande do Sul, neta de agricultores, plantadores de tabaco, né? Em Santa Cruz do Sul era capital de tabaco. E aí, no Rio Grande do Sul, um grande fomento era para a indústria do tabaco, da multinacional. Trabalhar, engenheiro químico, trabalhando na multinacional de tabaco. E aí, eu ficava olhando essa ponta a ponta da cadeia toda e vendo o quanto não estava fazendo sentido, né? O quanto é a desigualdade entre os extremos da cadeia toda e o quanto poderia ser diferente. Então, e aí, à medida que o curso de engenharia química ia passando, essa dura realidade, né, do processo todo, de quem tá nas pontas da cadeia produtiva, me chocava muito. E, poxa, como assim? Será que nenhum processo aqui vai fazer sentido? Como que eu vou lidar com isso, né? Eu, inclusive,
cadeias mais sustentáveis. E aí vinha um greenwashing violento, assim, sabe? E uma manipulação para parecer que aquilo… Então, assim, eu não conseguiria, naquele momento, eu não vou conseguir mentir que eu quero estar aqui, estagiar. E nas indústrias que eu tinha a possibilidade no Rio Grande do Sul, né? Claro que se eu imaginasse saindo, talvez existiriam outras. Mas naquele momento, aquela indústria, daquele jeito, daquela maneira, esse mecanismo não fazia sentido. Eu acho que você fez bem, sabia, Raíssa? Eu terminei a faculdade, estudei e trabalhei como engenheiro uns 2 ou 3 anos. E… não tem nada de interessante. Quer saber de uma coisa? A faculdade foi interessante, porque ela te dá uma caixa de ferramentas… excelente. Que você poucas vezes vai conseguir acessar na vida. Exato. Fazer cálculo numérico, resistência dos materiais, análise de fluidos, esse tipo de coisa… muito… Você não vai fazer em outro momento da tua vida. E te dá um contato com uma vida microscópica, que é muito bonito. Você entender fisicamente como o mundo funciona. E a transformação, que sempre foi meu encanto. A transformação é linda. Exato. E aí, eu tava na bolsa de iniciação científica. Então, beleza, essa indústria não vai dar. Será que a pesquisa… Concurso já não fazia sentido, mas, né? E aí, a pesquisa, será que faz sentido? E aí, a pesquisa tava ali, muito, muito, super importante, né? Mas a serviço de… não chegaria até as pessoas, né? Então, minha preocupação era… poxa, e a minha pós-doutoranda ali… ela trouxe que… não, isso aqui vai pro livro. Que incrível! Essa pesquisa de embalagens inteligentes vai ficar no livro. E eu louca pra imaginar as pessoas consumindo daquilo. Isso. Então, poxa, tem algo aqui que não tá fazendo sentido. Então, meu final de universidade foi já com um diagnóstico de depressão. E aí eu falei, não vou ficar nessa, assim. Colegas todos sendo medicalizados. E eu falei, não é pra mim. Eu já sinto que, né, eu já tô ficando doente desse contexto. E aí, foi realmente um processo de transformação. De me conhecer, né? E de entender as minhas aspirações e o que eu desejava pra mim. E aí, começar pelo… ressignificar a menstruação foi pra mim, né? O feminismo foi pra mim, pro meu desenvolvimento, pro meu descobrimento da minha sexualidade, pro meu papel, né? O papel que eu queria, né, me enxergar quanto mulher na sociedade. Então, com certeza. E aí, permitir que as pessoas… ferramentas, né? Que a Herself pudesse abrir esse diálogo pras mulheres se descobrirem e consumirem daquilo que faz sentido pra elas e tomarem decisões mais conscientes, não influenciadas. Porque disse que sempre foi assim. Porque sempre foi assim menstruar. Usa isso aqui, fica quietinha. Sempre foi assim. Sempre foi assim, mulher tem que ter filho mesmo, você quer ficar quietinha. Tem que casar, tem que… Não, né? Então, assim, se permitir questionar e tomar suas próprias decisões. Meu, que aula. Juro, aprendi muito contigo nesse papo. Que prazer. Foi uma hora que, aprendi pra caramba. Porque, como eu te disse, nós homens somos toscos e… bom, eu vou falar por mim, eu não vou falar pelos outros homens. Não tenho direito de falar pelos outros homens, mas eu sou tosco. Especialmente nesse tipo de assunto. E pra mim foi muito importante, porque eu tô me aproximando da pessoa mais importante da minha vida, que vai passar por… vai não só passar, mas vai entrar, né? Sim. Nessa grande jornada da vida dela. E o que vai mudar a nossa relação, já de alguma forma muda, né? Porque tem essa coisa da mulher, da minha filha tá se transformando numa mulher, já tem um broto mamário, já começa a ter uma transformação de corpo, já fico constrangido. Próximo, viu? São uns 2 anos antes aí que já vem esses sinais. Eu sei, de puberdade. Então eu começo a entender que o período da infância tá acabando. Não tá acabando, né? Ele tá se transformando. Porque a infância, ela se prolonga vida dentro. Então ainda vai existir a Pina criança por alguns anos ainda. Mas o assunto da menstruação é monopólio da mãe. Exato. Exatamente. E eu quase não tenho esse papo com ela, porque eu sou ignorante. Eu deveria ter me instruído antes. E graças a você, eu me aparelhei um pouco pra conseguir trocar essa ideia com ela. Super. E é isso. A gente acredita muito, justamente, e nossa grande felicidade é ouvir de famílias e pais e mães falando, né, que é o sonho de gerações, que eles hoje podem, né, utilizar de outras ferramentas para falar abertamente de menstruação. Então, seja na figura de uma calcinha, seja através de um livro que fale sobre isso, que antes não se tinha, né, um material didático que a gente pudesse falar. Então, para nós é uma satisfação muito grande, assim, poder fazer parte, né? E que as famílias já consigam, né, trazer um diálogo muito diferente, assim. Tenho certeza que pra Pina vai ser transformador falar contigo sobre isso, né? E poder ver e escolher e falar de protetor menstrual em conjunto, assim. Pra ela vai ser, né, esse marco pra que
ela esteja trazendo. Ela com certeza vai ser a replicadora aí da palavra da menstruação. E você sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar no site hoje, eu vou comprar quantas calcinhas você usa mais ou menos? É uma por dia Não, a gente indica umas 3, por exemplo, que a pessoa vai revezando. Porque ela lava uma, seca. Exatamente. 3. Então ela consegue ir revezando. Mas é isso, essa grande, né, experiência. E a gente acredita muito nessa geração que já parte muito vivendo diferente. Eu vou comprar a calcinha hoje e vou já deixar na gaveta dela pra quando o momento dela… Pois é. Esse é um outro marco, né? A gente aguardar esse momento, né? E poder falar e aguardar ele com desejo, com cuidado, assim. E não, poxa, tenho medo, né? Então, poder construir isso antes é super bonito. E até vou falar pra ela, olha, essa calcinha você já pode usar. Exato, já vai se acostumando. Se um dia você menstruar, essa calcinha já é a tua calcinha que você usa durante esse período. Pra trazer… Porque até as calcinhas que as crianças usam, elas às vezes são muito infantilizadas. Tem bichinhos, tem isso e tem aquilo. E ela já não se encontra mais, porque ela tá amadurecendo. Ela não quer mais usar calcinha com moranguinho, entendeu? Então, eu acho que já vou começar a trazer esse assunto. Que era um assunto que, como eu te disse, era muito monopólio da mãe. Né? Porque, enfim, a gente, homem, cis, não menstrua, então o que a gente sabe sobre esse assunto? Nada, né? Só quando nos interessa saber. Então, você me trouxe um monte de coisa aqui, um monte de ferramentas que eu vou usar com a minha filha. Muito obrigado por isso, viu? Imagina, é um prazer. A gente fica muito feliz. Mas conta com a gente quer mandar aí esse mimo. Porque essa experiência vai ser completa de família, vai ser maravilhoso. Você pode ter certeza que eu quero comprar. Porque das pessoas que a gente admira, a gente compra. Obrigada, Amigos e família compram primeiro. Muito obrigada. Especialmente de empreendedores no começo da jornada. Comprem. Os amigos têm que comprar. Então, se você tem aí que tá ouvindo esse podcast, algum amigo que é empreendedor, alguma amiga, compra o produto, divulga no Instagram, manda porque não é fácil. Manda feedback, ajuda no refinamento do produto, né? Exato, porque é fundamental. É difícil pra caramba. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada. Admirável. Foi um prazer demais. Diva de CNPJ, toda quarta-feira, nas plataformas que você quiser, YouTube, Spotify, Deezer. Até quarta-feira que vem. Obrigado, Raíssa. Obrigada a todos.